Olá a todos, pessoal. Então, dando continuidade à nossa sequência aí de programação, nós vimos até agora, lá no início, na definição de algoritmo, depois definição de variáveis, definição de comandos de entrada e saída, cout e cin, as estruturas condicionais e de condição múltipla, que é o if else e o switch case, certo? Então vamos agora começar as estruturas de repetição. Nessa videoaula nós estaremos vendo a estrutura while e do while em C++. Então eu vou mostrar alguns exemplos, certo? Vou colocar lá no Classroom também esses slides, vou colocar no Swap. Então vamos lá. Bom, basicamente, né, todo programa, a maioria dos programas, ele vai ter alguma estrutura de repetição. O que significa uma estrutura de repetição? É uma estrutura que ela vai estar repetindo um conjunto de comandos de código enquanto uma condição durante o tempo que uma condição for verdadeira. Tá? Então a gente tem algumas estruturas de repetição, while e do while, que nós vamos ver na aula de hoje, que é o enquanto e faça enquanto. Se a gente for pegar lá com o Visual G que vocês vão estar vendo com o professor Oswald. E depois, a próxima videoaula, eu vou estar representando o for. O for é um pouco diferente. Tem gente que acha mais simples que o while, tem gente que acha mais complicado. Alguns professores preferem iniciar pelo for. Eu prefiro iniciar pelo enquanto, pelo while, que eu acho um pouco mais simples do que o for. Não que o for seja difícil, né? Mas ele é um pouco mais... tem os critérios diferentes do while, tá? Então, quando que a gente aplica isso? Então, um exemplo, eu tenho 25 alunos na minha turma, eu quero pedir as notas deles e verificar quais são aprovadas ou não. Então, é o processo que eu tenho que fazer, ou seja, digitar 25 notas e verificar se eu não foi aprovado ou não 25 vezes. Eu não vou fazer 25 códigos, eu vou colocar um código apenas dentro da estrutura de repetição e essa estrutura de repetição vai fazer isso durante 25 vezes. Certo? Então não vou fazer, por exemplo, digitar 25 couts. Não, vou digitar um cout pedindo a nota. Vou fazer um if para verificar se o aluno é aprovado ou não. E isso tudo dentro de uma estrutura de repetição. Então, a minha estrutura de repetição vai ter a tab tá pedindo isso 25 vezes. Só que eu vou digitar esses comandos apenas uma vez dentro da estrutura de repetição. Certo? A estrutura do while é dessa forma. Então eu vou executar todos os meus comandos que estão aqui dentro das chaves abrindo, chave fechando o comando while, enquanto a condição for verdadeira. Então, em algum momento aqui dentro das minhas chaves, eu tenho que colocar minha condição, modificar minha condição para ela se tornar falsa, senão eu vou ficar em uma situação que é chamada de loop repetido. Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui que é bem simples, só para verificar que eu vou imprimir os números de 1 até 10. Eu não vou dar 10 couts, não, vou colocar um cout apenas e vou estar modificando. Essa minha instrução aqui está errada, acontece que está um loop infinito, então está faltando digitar. Então, vou executar do jeito que está aqui esse meu comando, para a gente verificar o procedimento. Tá? Então, eu vou começar criando lá meu projetinho. Novo projeto, aplicação C++. Aula while e do while, né? Vou deixar como while apenas. Então, note, do jeito que está aqui, eu vou executar como está, o meu programa vai entrar no que é chamado de loop infinito. O que é loop infinito? É quando ele não sai da estrutura de repetição. Tá? Então, eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Então, criou lá a aula while, arquivos de código fonte, main.cpp. Lembrando que quando ele abre, eu tenho que incluir a biblioteca de entrada e saída. Include IOString. Vou incluir também, se precisar, né, a CString, que é para... Então, qual que é que é para tratar palavras, né? String, sequência de caracteres. Então, qual que é o objetivo do meu algoritmo? Imprimir os números de 1 até 10, números inteiros.
Então eu vou criar uma variável chamada i e vou iniciar ela em 1, que vai ser meu primeiro passo, certo? Então, meu primeiro número a ser impresso. O que eu vou estar fazendo aqui? While, minha condição não imprimir até 10. Então, enquanto i for menor ou igual que 10, eu vou executar as minhas instruções dentro do while. Eu vou estar repetindo. Então, cout número atual é i. Vou pular a linha. O que acontece aqui? A gente vai executar esse comando agora. Então, vou dar F6, que é minha teclinha de atalho. Então, ele vai executar e ele vai entrar no que é chamado de loop infinito. Depois eu vou explicar certinho por que ele está no loop infinito e o que eu tenho que fazer para sair desse meu comando while. O que é o loop infinito? Ó, note que ele não está parando de imprimir o 1. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Ele imprimiu já muito mais de 10 vezes. Ele está que nem uma barata tonta aqui. Tá? Fica rodando, rodando e ele nunca vai sair desse meu comando. Por quê? E, ó, note, ele só está imprimindo o número atual, é 1. Eu estou modificando em algum momento o valor da variável i? Não, então eu vou parar meu programa aqui só para ele executar, né? Terminar a execução. Em nenhum momento eu estou modificando o valor da minha variável i. Aí continua valendo 1. Então toda hora que ele está repetindo aqui, ele está imprimindo a mesma mensagem. Número atual é 1, número atual é 1, número atual é 1, porque eu não estou modificando. O que eu tenho que fazer? Quando a condição do while, de uma estrutura de repetição, for numérica, a gente tem que dar o incremento ou decremento dessa variável. Tá? Esse incremento pode ser de 1 unidade, de 2, vai depender do tipo do problema, do algoritmo. Na maioria dos casos, a gente incrementa ou decrementa em 1 unidade. Tá? Se a gente relembrar lá na primeira aula, o que é o incremento? É quando eu aumento o valor da minha variável em x unidades. Então, aqui que eu quero imprimir de 1 até 10, eu tenho que fazer o incremento da variável i em 1 unidade. Como que eu faço isso? I igual a i mais 1, certo? E também posso fazer... Vou inverter aqui que eu prefiro essa outra forma, i mais mais aqui. O i mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Mesma coisa, ou seja, eu vou estar aumentando o valor da variável i em 1 unidade. Ou seja, o i vai receber o que ele tinha antes, primeira vez que ele executa isso. O i tinha 1 mais 1, passa a valer 2. Aí ele encontra a chave e volta lá. O 2 é menor que 10? Continua sendo menor que 10. Ele vai imprimir agora, vai fazer o incremento para 3 e vai indo até chegar em 10. Chegou em 10, ele vai imprimir. O número atual é 10. A última vez que ele vai fazer, ele vai colocar o i é igual a 10 mais 1 vai passar a valer 11. Aí ele vai comparar, volta e compara. O 11 é menor ou igual que 10? Não. Aí ele termina o meu while. Vamos executar novamente e verificar que ele vai imprimir esse processo 10 vezes. Ele repetiu esses dois comandos que eu tenho por 10 vezes. Certo? Então, lá, o número atual é 1, 2, 3, até 10. Tá? Então, basicamente, o que ele faz... Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. O que ele tinha lá? O i estava valendo 1. Certo? Quando eu executo i igual a i mais 1, o i passa a valer 2. E aí ele vai comparar lá. 2 menor ou igual que 10? Então ele vai entrar dentro do while, vai imprimir a mensagem e vai fazer o incremento. I igual a i mais 1. Vai passar a valer 3. Ele vai comparar. 3 é menor ou igual que 10. E isso ele vai fazendo. I igual a i mais 1 passa a valer 4. Até o momento que o i vale 10. E aí ele vai comparar.
10 é menor ou igual que 10? É, então é verdadeiro ainda. Então eu preciso do meu incremento para ele sair dessa minha condição, senão ele vai ficar para sempre dentro da minha estrutura de repetição. A o i passa a valer 11. 11 é menor ou igual que 10? Condição falsa, sai do while. Tudo bem? Basicamente é isso. Então eu preciso, quando minha condição é numérica, eu preciso do incremento da minha variável para ela chegar em algum momento e tornar a minha condição falsa. Beleza? Então vamos fazer um exercício então aqui, deixa eu só colocar aqui que ficou faltando. Eu tinha um... Na verdade não ficou faltando não, pessoal. Eu executei primeiro o 100, depois eu coloquei o comentário. Então eu preciso exatamente do meu i++ aqui ao final do meu while. Se eu coloco antes, o primeiro número que ele imprimir seria 2. Tá? E ele imprimiu o número 11 aqui também. Então tem que imprimir no final. Normalmente o incremento que eu coloco é no final do while. Certo? Não coloque antes que vai modificar a lógica do teu exercício. E eu preciso do incremento aqui para estar saindo do while. Beleza? Então, alguns comentários, né? Quando a condição de verificação for numérica, às vezes vai ter o caractere de escape, como a gente vai ver lá no do while, é necessário fazer o incremento ou decremento, que foi o que eu expliquei antes. Se o incremento não for feito, eu tenho o caso do loop infinito, que foi o primeiro exemplo que eu passei para vocês do loop infinito. Então, vou fazer um outro agora. Faça um algoritmo que peça 10 números e imprima quais são pares e quais não são. Então, primeiramente, eu vou passar para vocês como a gente faz o algoritmo para verificar se o número é par ou ímpar. Tá? Então, eu vou comentar aqui para a gente fazer um outro. Sem estrutura de repetição primeiro. Então, eu vou colocar int número para pegar o número que eu vou estar digitando e o resultado. Certo? Então, eu vou dar um cout aqui. Digite um número inteiro, né? Número inteiro. Barra N para quebrar a linha, cin número. Faltou ponto e vírgula. Tá? Então, ou seja, estou pedindo para digitar, está lendo a variável. O que eu vou fazer agora? Verificar. Como que eu verifico se o número é par? Lembra do operador porcentagem, que é o resto da divisão inteira? Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o número é par. Então, se o número porcentagem 2, eu vou colocar até isso daqui entre parênteses. Tá? Então, se isso daqui, o número porcentagem 2, for igual a 0, significa que ele é par. Ou seja, se o resto da divisão do número digitado por 2 for igual a 0, ele é par. Então, o que eu vou colocar aqui? Um cout número digitado. Vamos ter que colocar aqui número. Não usei nem o resultado, né? Variável resultado, mas eu poderia colocar aqui resultado igual número porcentagem 2 para poder fazer direto. E aqui eu comparo a variável resultado com 0. Resultado igual a 0. Então, número é par. Barra N, ponto e vírgula. Vou copiar aqui só para falar que é ímpar. Else, poder colocar não é par, né? Mas vou colocar que é ímpar. Número é ímpar. Tudo bem? Não estou usando o while ainda. Vou executar só para vocês verem a verificação do número par. Então, vou digitar o número 8. Deu lá, número é par. Digitei o número 8, ele calculou aqui. Aqui dentro tem o valor 0. Então, comparando, 0 é igual a 0? Sim. Então, o número é par. Vou executar agora, novamente, e digitar o número 9.
o número 9 é ímpar, porque ele verificou aqui, o resultado vai ser 1, né? O resto da divisão do número por 2 vai sobrar 1. Então ele compara, 1 é igual a 0? Falso. E aí ele imprime. Só que eu quero, qual que é o meu problema? Pedir 10 números e verificar quais são pares e quais não são. Então, todo esse meu código que eu estou selecionando aqui, eles têm que estar dentro do while. Tá? Todo esse processo. Então, esse processo vai ter que ser repetido 10 vezes. Certo? Então, para isso, eu preciso criar minha variável que vai estar contando a quantidade de vezes que eu estou pedindo. Então, eu vou criar minha variável que vai contar o incremento. Minha variável controladora do loop. E vou iniciar ela em 1. Tá? Então, todo esse meu código aqui agora, eu vou colocar dentro do while. Qual que é a minha condição? Enquanto i for menor ou igual que 10. Então, todo aquele meu código vai vir dentro do while. Deixa eu só fazer a indentação dele corretamente. Lembra da indentação, né? Sempre uma tabulaçãozinha do que está dentro das chaves, para ficar o código mais bonito de eu estar lendo ele. Tá? Então, todo esse meu código aqui vai ser executado 10 vezes. Por enquanto, não. Vai ser executado infinitamente. O que está faltando eu fazer? O incremento da minha variável de repetição. Então, ó, fechei, fecha o while. Antes de fechar a chave do while, eu faço meu incremento. I mais. Vou estar colocando i igual a i mais 1, só para vocês estarem aprendendo que é isso que ele está fazendo quando eu coloco i mais. Certo? Então, vou executar novamente. Então, eu vou digitar ó, 50, número é par. Note que agora ele executou, verificou, está pedindo para digitar o número inteiro novamente. 47, número é ímpar, 2 vezes. 20, número é par, 3 vezes. 50, número é par, 4 vezes. 55, número é ímpar, 5. 10, 6, 8, 7, 9, 8, 1, 9, 22, número é par. Terminou. 10 vezes ele acaba o meu programa. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, ou seja, todo esse código que eu coloquei dentro das chaves do while, esse código aqui ele é repetido por 10 vezes. Mas, se eu não colocasse esse meu incremento aqui no final, ele continuaria na situação de loop infinito. Tudo bem? Qual que é esse... Vou continuar aqui, tá, pessoal? Qual que é o outro problema que eu tenho? Só para verificar o decremento, né? Faço o algoritmo que mostre todos os números de 50 até 1 em ordem decrescente, fazendo o decremento. Ou seja, o contador meu, minha variável controladora, tem que começar em 50, não em 1. Tá? Então, vamos fazer ele. Vou comentar tudo novamente. Para a gente começar sempre do zero. Então, eu vou colocar lá int i. E meu i vai começar em 50. Porque eu quero... E eu vou agora, while. Eu quero de 50 até 1. O i maior igual que 1. Ele começa no 50 e vai até 1. Quando ele for maior ou igual que 1, o que eu vou fazer? Imprimir número e endline para quebrar a linha e o incremento. Agora não é incremento, é decremento. I menos menos, que é o i igual a i menos 1. Certo? Então, o que ele vai fazer? Vou executar, ele vai imprimir de 50 até 1. Mas agora estou fazendo um decremento. Minha variável controladora do loop, a gente chama de loop, né, esse processo de repetição,
ele começa em 50 e vai diminuindo até chegar no 1. Na hora que ele dá o último incremento, o i vai estar valendo 1, então ele vai colocar 1 menos 1, vai dar 0. Aí a próxima vez ele sai do meu while. Então se eu verificar aqui, ó, pegar minha barra de rolagem para cima, ele veio do 50 até 1. Então esses comandinhos que eu coloquei dentro do while são os comandos que estão sendo repetidos. Certo? Muito bom. Se tiverem alguma pergunta, manda e-mail para mim, tá? Nesse período que a gente está sem aula aí. Então, comentando novamente, a gente vai para o do while agora. Espero que tenha ficado claro, tá? Tem mais exercício nas práticas depois. Do while. Qual que é a diferença entre o while e o do while? A diferença é simples. A minha condição no do while vai ser no final. Então, primeiro ele vai executar todos os comandos que eu tenho dentro das chaves, para depois ele vai fazer verificação. Ou seja, pelo menos uma vez ele vai executar, diferente do while que eu poderia deixar minha condição falsa já logo de cara. Tá? E o while ele tem um ponto e vírgula aqui no final da condição, diferente de todas as estruturas de repetição. Então, eu vou até dar uma aumentada aqui para estar destacando ele, tá? O ponto e vírgula ali que eu tenho. Não pode esquecer dele no final, senão dá erro. Tá? Então, a diferença do while e do while, no do while eu verifico minha condição no final, ou seja, pelo menos uma vez eu vou executar minha sequência de comandos. Tá? Então, fazendo aqui, o que eu estou verificando? Eu estou mostrando todos os meus números pares de 1, entre 1 até 100. Só que aqui eu só quero mostrar os pares. Então, eu vou começar minha variável controladora em 2 e vou fazendo um incremento de 2 em 2. Certo? Então, primeiro o que eu estou fazendo? Eu já estou imprimindo o número 2, dando o incremento dele. E aí ele vai indo. Vai indo. Na hora que ele chegar em 102, ele vai sair. Então, ele imprime o 100. Vai incrementar. 100 igual a 100 mais 2, 102. Vai sair. Então, vamos executar exatamente esse programinha ali. Então, int número. O número começa com 2. Do. Abro minhas chaves. E lá no final eu faço minha condição. While número menor ou igual que 100. Ponto e vírgula, não pode esquecer dele. Então, o que eu vou fazer? Cout número igual ao número digitado, endline, e o incremento, número igual ao número mais 2. Tá? E vou executar. Então, esse conjuntinho aqui não vai executar agora por 100 vezes, né? Que eu estou dando incremento de 2 em 2, mas ele vai executar 50 vezes, de 2 em 2, porque meu incremento agora está sendo de 2. Certo? Beleza, pessoal? Então, a diferença é que eu executo pelo menos uma vez. Vamos supor que eu modificasse minha condição aqui para 2. Eu vou ter que colocar minha condição 0 aqui, tá? 2, ó, porque 2 ele vai dar um incremento 4, ele vai sair já. Apagou a chave aqui, né? Ele vai executar uma única vez. Então aqui é o problema que eu vou executar só o número 2. Ele vai estar executando uma vez pelo menos, porque a primeira vez que ele verifica, já vai dar falso, né? Porque ele começa com 2 e ele imprime essa mensagem, número igual a 2. Ele faz um incremento de 2 unidades, dá 4 ele já sai. Então pelo menos uma vez ele executa, certo? É a diferença do while para o do while. Ok? Vamos ver se tem mais algum ou se já são os exercícios, né? Acho que tem mais um exercício. Aqui. Fazer um programa que leia o estado civil de várias pessoas, C, S, D ou V, e mostre a quantidade de pessoas casadas. Então, eu vou verificar uma variável para verificar se é o C, né, de casado. Então, solteiro, casado, divorciado e viúvo. E digitar X para sair. Vou fazer com o do while, porque pelo menos uma vez eu vou querer executar isso. Então, aqui minha variável... Não vou ter uma variável inteira para incremento, vai ser uma variável numérica, uma variável char. Tá? Então, vou criar o char, estado civil,
certo? A primeira vez aqui antes, eu vou verificar, vou dar um cout antes do while. Para verificar o estado civil da pessoa antes de eu estar fazendo a pergunta. Então, uma vez ele vai estar executando. Então, cout, digite o seu estado civil. Vou pedir para dar um maiúsculo aqui, tá? Você pode usar aquelas funções to upper lá também, mas eu vou... solteiro, casado, divorciado e viúvo. Sem estado civil. Lembrando, estou colocando um caractere só aqui. Quando eu não coloco nada, é um caractere. Então, do. Vou criar uma outra variável para contar a quantidade de casados, né? Int quantidade casados. Eu vou iniciar ela com 0. Por quê? Porque a princípio eu não tenho nada. Depois, se for casado, eu vou aumentando em uma unidade. Então aqui eu vou verificar se estado civil igual a C, ou seja, se ele for casado, o que eu vou fazer? Quantidade casados igual quantidade de casados mais 1. Ou se puder lá a quantidade de casados mais também. Certo? E eu vou repetir minha pergunta aqui. Só que agora eu vou falar. Digite seu estado civil. E embaixo eu vou colocar, só para não ficar na mesma, né? Ou digite X para sair. Ele leu, tá? Estado civil. O que está faltando aqui agora? Minha condição. While, então eu vou executar enquanto o estado civil for o quê? Diferente de X, ponto e vírgula. Tá? Então vamos executar, ou seja, ele vai executar isso enquanto o estado civil não for X, porque eu vou ter que digitar o X para sair. Tá? Então vamos lá. Ah, faltou depois imprimir a quantidade de casados. Tá? Vamos só executar aqui algumas vezes, só para verificar que eu tenho que digitar o X para sair. Ele vai estar contando, só que eu não estou imprimindo depois, né? Então, ó, se pediu lá de novo. Digite seu estado civil ou X para sair. V de novo. D, S, C. X agora. Saiu. Terminou. Então, quando eu terminar, o que eu vou verificar aqui? Vou dar uma mensagem falando a quantidade de casados é quantidade de casados. Ponto e vírgula, endline. Tá, então agora ele vai dar a quantidade de casados que eu tenho. Então eu vou digitar 3 casados ali, só para a gente estar verificando isso, depois o X para sair. Então lá, digite seu estado civil, casado, solteiro, casado de novo, viúvo, casado. X para sair. Quantidade de casados é 3. Certo? Então aqui, a minha repetição, minha condição de verificação não é uma variável numérica, é uma variável, um caractere, né, de uma letra. Então eu faço a comparação, em algum momento, com uma tecla de escape, né? Essa tecla de escape para eu sair da mistura de repetição, para eu tornar minha condição, nesse caso, falsa, né? Porque sempre ela está sendo verdadeira, está diferente de x, estou fazendo isso enquanto for diferente de x. A minha condição de escape é digitar a letra x. Você poderia usar aquelas funções lá se fosse x minúsculo para dar um to-upper, né? Ou você fazer duas condições, se o estado civil for diferente de x, ou estado civil
diferente de x minúsculo também, tá? Mas ou você poder dar aquela função to-upper para aumentar a letra, beleza? Então é isso. Eu vou estar colocando lá no Classroom e no Swap também. Essa daqui na verdade seria a nossa última aula do primeiro bimestre, tá? Não do segundo bimestre aqui. Deixa eu só consertar aqui. Então, a prática de laboratório, vou colocar 5, né? Porque foi a 3 e 4. 5. Tá bom? Então, prática de laboratório 5. A gente vai verificar se vai ser primeiro ou segundo bimestre quando a gente voltar, né, com o calendário. Beleza? Então é isso. Deu meia hora de aulinha aí. Bom estudos a todos.